Sexta-feira, último dia dessa semana de chá com Deus. Como que foi essa semana para você? Às vezes mexer na nossa ancestralidade, na nossa genealogia, traz um aperto no coração, um nó na garganta, uma sensação de incômodo. Às vezes a gente passa até mal fisicamente, porque muitas vezes a gente não recebeu o amor diário, a gente não recebeu o suporte. Pelo contrário, a gente recebeu tudo o oposto. Essa semana estava terminando de ler Os Princípios Milenares do Tiago Brunet, e dessas coisas que Deus organiza tudo no tempo dele, quem já leu vai lembrar, e quem não leu não tem problema, que eu não vou estragar nada do livro. Fala sobre a história de uma mãe e de uma filha que ao longo da vida dela inteira ela escutou o que a mãe tinha feito. A mãe tinha tentado abortá-la 3 vezes e falava para ela. Então ela carregava aquilo na cabeça dela, que a mãe tinha tentado matá-la durante 3 vezes, e elas tiveram uma relação péssima, péssima mesmo, de maus tratos, de negação de amor, e a filha sempre tentando aproximar, mas nunca recebia esse amor. E ali conta, né, no livro, uma passagem num determinado momento da vida dessa mãe. Essa filha foi, fez toda a provisão, colocou ali, ajustou tudo para poder ajudar essa mãe, e essa mãe mesmo assim ainda era muito dura, era muito rígida, e se negava, não queria, retrucava. E a mãe perguntou: por que você está fazendo isso para mim? E ela fala: porque você é a minha mãe. Ou seja, essa menina, essa mulher nesse momento estava honrando a mãe dela, porque é isso que está na Bíblia. Nós devemos, não é que nós temos a opção de honrar pai e mãe se eles fizerem alguma coisa, embora é o mais esperado, é o que eu mais torço para que você seja uma mãe que cuide, zele dos seus filhos, caso você não tenha recebido isso enquanto filha. Mas a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece. Então eu sei que esse sentimento dessa semana, desse princípio de honra, pode ter mexido com as suas estruturas. E se você não tiver rendido, com o coração rendido a Deus, a Jesus, entregar a sua vida, vai ser mais difícil ainda, porque você vai tentar na força da sua carne, assim como eu já tentei. Eu escrevi para vocês, foram 35 anos tentando reorganizar essa rota, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Eu separei aqui 3 benefícios, porque é importante você saber qual é o teu prêmio, né. Por que que eu vou fazer isso? Às vezes você está num momento ainda muito racional, que precisa entender, bônus e ônus, benefícios, para que que eu vou pagar o preço, para que que eu vou fazer isso, me humilhar, etc e tal. Qual é o prêmio que eu vou ganhar? Então aqui eu vou deixar para vocês. Aprendizados sobre honrar a sua genealogia, a sua ancestralidade. Vai ficar na legenda, tá, para vocês. Reconhecer o valor do passado. Honrar os antepassados inclui aprender com seus acertos e erros, respeitando o que deixaram de bom. E aqui eu vou trazer, né, eu lembro que até a semana passada eu não conseguia pegar, até a semana retrasada, porque foi depois do encontro com meu avô paterno que mudou isso dentro de mim. Eu não consegui encontrar nenhuma característica positiva para lembrar do meu pai. E hoje eu tenho já algumas. E ai de alguém se falar dele perto de mim agora, né? Antes eu era a que falava sobre ele, a que não queria ele perto. Hoje, se alguém falar alguma coisa, eu estarei lá honrando meu pai. E existe uma grande diferença entre honrar e concordar com o que ele fez. Eu não concordo, não concordo, mas eu honro, porque eu consigo entender a importância da honra e do perdão que foi liberado, tá? Isso é muito importante para você que está aqui assistindo e ainda não perdoou e ainda não honra o seu pai ou a sua mãe. O segundo, transmitir a herança espiritual. Aí a gente já está falando no que a gente vai transmitir para os filhos que já existem, aqueles que nem existem ainda. A Bíblia nos incentiva a passar adiante os valores e ensinamentos espirituais que recebemos. E às vezes quando fica no espiritual fica muito vago, mas é a fé, é a gente passar adiante, é a gente passar para os nossos filhos tudo que veio da nossa ancestralidade, da nossa genealogia. E a 3 é viver com gratidão, né? Quando a gente vive com gratidão, a graça desce, porque é exatamente isso que a gente aprende, né? Quando você é grato por alguma coisa, a graça ela se materializa. E aí eu coloquei, né?
lembrar-se de onde viemos e agradecer a Deus pelos legados de fé e de sabedoria. É lembrar mesmo. Graças a Deus eu vim. Eu tenho essa parte que eu herdei do meu pai, essa parte que eu herdei da minha mãe. É como se a gente estivesse pensando de forma lúdica, tudo aquilo que é bom, você coloca nesse cesto de coisas que você vai guardar para você, e tudo aquilo que não foi bom, você faz o descarte. Você entrega para o Senhor, para o reino espiritual, organizar tudo e queimar tudo, quebrar tudo e transformar tudo em novo, transformar você num novo vaso, porque Deus é o oleiro que mais é especialista, aliás, é o único que é especialista em quebrar tudo e transformar-nos em vasos novos. E você precisa acreditar nisso, porque senão, gente, a gente adoece muito. Senão a gente, enlouquece, senão a gente não tem esperança. E viver sem esperança é uma coisa tão ruim, porque deixa a gente tão para baixo, tão sombrio, tão sem vontade de viver. Então a gente tem que escolher o oposto de tudo isso. E Deus vai te ajudar de uma forma que o seu cérebro não consegue mensurar. Eu falo que o relógio de Deus, ele é muito mais moderno do que o nosso, muito mais tecnológico, porque o tempo dele, a sensação é que eu vivi 35 anos em 10 dias. É isso que eu tenho aqui no meu coração nessa semana que eu gravo para vocês. E para a gente fechar, eu quero ler o verso e uma oração bem curta, bem breve, que eu escrevi para vocês. Eu falei nas minhas redes sociais que no começo eu tinha dificuldade em orar, em falar em oração mesmo. E eu aprendi que escrever a minha oração e depois ajoelhar e ler foi um processo mais simples para que eu saísse do ato mecânico daquela oração igual todos os dias, porque nós não somos iguais, as coisas não são iguais em nenhum período do dia. Então, às vezes, a gente acorda orando por uma coisa, no meio do dia ora por outra e vai dormir orando por outra completamente diferente. Então, precisei desse exercício da escrita. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 17, o verso é o 6. Aqui é uma afirmação poderosa. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Encontre esse lugar, que você olhe para o teu pai, para tua mãe e sinta orgulho de ser filhos dele aqui na terra. Porque quem escolheu essa paternidade e essa maternidade foi Deus. Já estava tudo escrito, já estava tudo ordenado. Vamos orar? Se você estiver em casa, ajoelha. Se você estiver na rua, presta atenção. Se você não sabe ajoelhar ainda, crie essa coragem, deixa o seu corpo físico ser usado por Deus, se permita. Quando você fecha os seus olhos, você começa a se concentrar num campo mais fechado mesmo, um campo mais íntimo, você começa a sair dos barulhos externos. Para quem precisa, pode colocar um louvor baixinho, o louvor ele ajuda, ele prepara o ambiente. Mas hoje eu quero aqui, Pai, te pedir como a tua filha, Pai, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, pedindo para que o meu corpo seja apenas um instrumento, que a minha boca seja apenas um instrumento de farol na vida de cada uma dessas mulheres, Pai, que sofre a angústia do abandono, da rejeição, Pai, da negação, que sofre esse espírito de morte que o diabo, ele teima, Pai, porque ele sabe exatamente aonde ele age, Pai, que o Senhor, na sua misericórdia, vá lá em cada coração, em cada lar que está escutando o Chá com Deus de hoje, Pai, e que o Senhor flua com leveza, com a sua misericórdia, limpando tudo, quebrante esse coração, Pai, e que ninguém mais, Pai, fuja do caminho, da verdade e da vida. Que hoje, Pai, cada coração que ainda não esteja quebrantado, quebrante diante do Nazareno, o seu único filho que o Senhor enviou para nos salvar, porque a salvação, Pai, ela é uma terapia do céu, é uma terapia celestial aqui no mundo. E só através da verdadeira salvação nós somos capazes de curar todas as feridas que apertam o nosso peito, que estrangula a nossa garganta, que faz o nosso corpo suar, a nossa mente explodir, Pai, de sentimentos negativos.
E eu te peço que o Espírito Santo de Deus flua em cada lar. Em cada lar o Espírito Santo de Deus entre e faça morada. Encontre o lugar. Leve, Pai, um bálsamo para a vida de cada uma dessas mulheres que aqui hoje se permitiram ajoelhar diante de Ti. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia de você aceitar Jesus como seu único Salvador. E eu creio na cura do coletivo, Pai. Eis-me aqui, uma filha obediente, disciplinada, que quer te servir, em nome de Jesus. Amém. É o amor mais lindo que você vai sentir. O mais lindo. E você pode. Porque Ele não esquece de nenhum filho seu. Ele sabe de todas as coisas. Ele só está esperando você chamar. Fiquem com Ele. Um excelente final de semana. E eu te espero na segunda-feira.